Legenda maior. Vida de São Francisco de Assis. Por São Boaventura, ambos doutores da Igreja. Editora Santa Cruz. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha. Também é possível apoiar o canal comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon para que sejam gravados, como nos fez o Wilhelm. Ele nos comprou este livro e muitos outros. Aliás, muito obrigada, meu querido. Seja você também um apoiador deste canal, para que esse trabalho tenha continuidade. E também é possível, é claro, ser membro. Os links todos estão aqui no descritivo deste e dos demais vídeos. Obrigada pela presença. Algo que você também singelamente pode fazer, que é de graça e rápido, é curtir, compartilhar, comentar, inscrever-se no canal, caso já não tenha feito, pois isso faz diferença em termos de engajamento e algo também para além do material, mas espiritual, que se pode fazer e que eu peço encarecidamente é: coloquem-me nas orações de vocês, por favor. Muito obrigada pela presença, que Deus vos abençoe, vos guie, vos guarde, meus caros, e a todos uma boa escuta. Capítulo 6. Humildade e obediência, favores de Deus. A humildade, defesa e ornamento de todas as virtudes, havia acumulado o homem de Deus de bens superabundantes. Aos próprios olhos era apenas um pobre pecador. Na realidade, porém, era o espelho resplendente de toda a santidade. Como sabe o arquiteto que começa por lançar bons alicerces, foi sobre ela que se empenhou em construir o edifício das virtudes, conforme o ensinamento de Cristo. Dizia ele: o Filho de Deus, deixando o seio do Pai, desceu das alturas do céu até a nossa miséria para nos ensinar a humildade. Ele, que é o Senhor e o Mestre, tanto pelo exemplo quanto pela palavra. Por isso, como verdadeiro discípulo de Cristo, procurava diminuir-se aos próprios olhos e dos demais, recordando as palavras do Mestre: o que é excelente segundo os homens é a abominação diante de Deus. E gostava de repetir esta máxima: o homem que é o que é diante de Deus, nem mais, nem menos. Por isso considerava insensatez consumada alguém se envaidecer com os favores do mundo, ou, conforme essa doutrina, se alegrava particularmente com as ofensas que recebia e se entristecia quando alguém o louvava, pois preferia ouvir a seu respeito vitupérios e não louvores, sabendo que aqueles contribuíam eficazmente para sua própria emenda, enquanto os louvores poderiam causar-lhe algum dano à alma. Segundo esse princípio, quando as pessoas exaltavam sua elevada santidade, costumava ordenar a um dos seus irmãos que, sem receio, lhe dirigisse palavras de desprezo e humilhação. E quando o religioso, forçado pela obediência, o chamava de rústico, grosseiro, homem iletrado ou inútil para tudo, cheio de santa alegria que se refletia em seu semblante, Francisco lhe respondia: Deus te abençoe, meu irmão. Tu é que disseste a verdade. Isso é o que o filho de Bernardotte merece ouvir. E para fazer-se desprezível aos outros, não hesitava nas viagens de pregação que fazia de revelar a todo o povo seus próprios defeitos. Um dia, doente e sem mais energias, viu-se obrigado a suavizar um pouco os rigores do seu jejum a fim de recuperar a saúde. Assim que recobrou as forças, não perdeu tempo em se expor ao desprezo dos outros, tanto ele mesmo se desprezava. Não é justo que as pessoas me tomem por um homem mortificado, enquanto ocultamente cuido de mim com demasiadas regalias. Levantou-se então imediatamente, impelido pelo espírito de santa humildade, e tendo convocado o povo para a praça da cidade de Assis, entrou na catedral com grande solenidade, acompanhado de muitos irmãos que trouxera consigo. Atou uma corda ao pescoço e, nu,
sem outras roupas que as necessárias para o decoro, apresentou-se diante de todos e em seguida ordenou que o conduzissem ao pelourinho, onde era costume manter os criminosos que deveriam ser executados. Subiu ao pelourinho e, no maior rigor do inverno, apesar de estar ardendo em febre e extremamente fraco, pregou com grande fervor de espírito, falando a seus ouvintes que não deveriam honrá-lo como se fosse um homem espiritual, mas desprezá-lo como um glutão e carnal. Todos os assistentes, cheios de admiração diante desse espetáculo extraordinário e profundamente edificados, pois conheciam muito bem sua austeridade, proclamaram que semelhante humildade era mais admirável do que imitável. Suponhamos que se trate de uma dessas ações simbólicas habituais entre os profetas, e não propriamente um exemplo. Assim mesmo, temos aí uma bela lição de humildade perfeita, em que o discípulo de Cristo ensina que ele deve desprezar todos os testemunhos do louvor passageiro, reprimir toda vaidade e pretensão e depor a máscara da simulação hipócrita. Muitas vezes praticava ações dessa espécie a fim de parecer externamente como um desses vasos de perdição e dessa forma ter em si o espírito de santificação. Quando as multidões o aclamavam, dizia: "Ainda poderei ter filhos e filhas. Não me louveis como se já estivesse a salvo. Não se deve louvar a ninguém quando não se sabe como há de terminar." Falava assim aos seus admiradores, mas a si mesmo dizia: "Francisco, se o Senhor houvesse conferido ao mais desalmado ladrão os dons que recebeste, saberia agradecê-los e corresponderia muito mais do que tu." Muitas vezes dizia assim aos irmãos: "Ninguém deve iludir-se, exaltando-se injustamente por coisas que também um pecador pode realizar, pois um pecador pode jejuar, orar, chorar e disciplinar a própria carne. E só isto não pode fazer: ser fiel ao seu Senhor. Por isso devemos nos gloriar somente nestes casos, rendendo a Deus a glória que lhe é devida, servindo-o com fidelidade e atribuindo-lhe tudo o que lhe pertence." Como comerciante de que fala o Evangelho, querendo Francisco ganhar sempre mais e tornar produtivo cada um dos seus instantes, procurou ser súdito e não superior, obedecer e não mandar. Por essa razão, renunciou ao cargo de superior geral, pedindo um guardião a cuja vontade se submeteu em todas as circunstâncias. Com efeito, dizia ele, o fruto da santa obediência é tão abundante que nenhuma fração de tempo transcorre sem vantagem para aqueles que submetem a cerviz ao jugo da obediência. Por isso, tinha o hábito de prometer sempre obediência ao irmão com quem viajava e de observá-la. Certa vez disse aos companheiros: "Entre os benefícios que Deus me concedeu em sua bondade, obtive a graça de estar pronto a obedecer com igual solicitude a um noviço de uma hora que fosse, dado como guardião, como ao irmão mais antigo e mais experimentado. Um súdito não deve considerar em seu superior o homem, mas aquele por amor do qual ele aceitou obedecer. Quanto menos digno o superior, tanto mais agrada a Deus a humildade daquele que obedece." Aos irmãos que lhe perguntavam um dia como reconhecer o religioso verdadeiramente obediente, propôs ele uma parábola a exemplo do cadáver. "Tomai um corpo que a alma abandonou," disse ele, "e colocai-o em qualquer lugar. Vereis que, se o moverdes, não se há de opor. Se o deixardes cair, não protestará. Se o colocardes numa cátedra, não dirigirá seus olhos para o alto, mas para o mais baixo da terra. Se o adornardes com um vestido de púrpura, só aumentareis a sua palidez cadavérica. Tal o verdadeiro obediente. Não questiona por que o movem de um lado para o outro. Não se preocupa com o lugar onde o colocam. Não insiste para que o removam de um convento para o outro. Se é levado a um ofício honroso, conserva sua costumeira humildade. E quanto mais honrado se vê, tanto mais indigno se julga de toda a honra." Um dia disse a um companheiro seu:
Não me julgarei nunca um verdadeiro irmão menor, enquanto não chegar ao estado de espírito que te vou descrever. Imagina que eu sou o superior de meus irmãos. Vou ao capítulo, faço um sermão, dou meus conselhos e quando termino alguém me diz: não tens o que é necessário para ficar conosco, não tens estudo, não és eloquente, não tens cultura e és idiota e simples. E sou expulso vergonhosamente, desprezado de todos. Pois bem, se não ouvisse todos esses impropérios com igual serenidade de semblante, com a mesma alegria da alma e com igual tranquilidade de espírito, como se fossem louvores, não seria certamente irmão menor. E não contente com isso, acrescentava: uma dignidade é uma ocasião de queda. O louvor é um precipício escancarado, mas o lugar de súdito é fonte de méritos para a alma. Por que desejar os riscos e não as vantagens, uma vez que é para nos enriquecer que o tempo nos foi dado? Compreende-se, pois, porque Francisco, modelo de humildade, quis que seus irmãos fossem chamados menores, e os superiores da ordem, ministros, para assim empregar os próprios termos do Evangelho, que ele aceitou seguir e ensinar a seus discípulos, recordando-lhes que haviam entrado na escola de Cristo, de coração humilde, precisamente para dele aprenderem a humildade. Jesus Cristo, efetivamente, para ensinar a seus discípulos a santa humildade, havia dito: todo o que quiser ser entre vós o maior, seja vosso servo, e o que quiser ser entre vós o primeiro, seja vosso escravo. Certo dia, falava o servo de Deus com o cardeal bispo de Ostia, protetor e principal pregador da ordem dos frades menores, que mais tarde, segundo a profecia do santo, chegou a ser pontífice romano com o nome de Gregório IX. Este lhe perguntou se desejava que seus irmãos fossem promovidos às dignidades eclesiásticas. E Francisco lhe respondeu: Senhor, meus irmãos se chamam precisamente menores para que nunca presumam elevar-se a coisas maiores. Se quereis, pois, que deem fruto abundante na Igreja de Deus, deixai-os e conservai-os no estado de sua própria vocação e não permitais de modo algum que sejam promovidos aos honrosos cargos da Igreja. Preferindo a pobreza para si e seus irmãos acima de qualquer honra deste mundo, Deus, que ama os humildes, julgou-o digno de maior honra. Esse fato foi revelado a um dos irmãos, homem virtuoso e santo, numa visão que teve do céu. Estava viajando com Francisco quando entraram numa igreja abandonada, onde oraram com todo fervor. Este irmão teve então uma visão em que via uma multidão de tronos no céu, um dos quais era radiante de glória e adornado de pedras preciosas, e era o mais elevado de todos. Estava maravilhado com tanto esplendor e se perguntava a quem ele caberia. Ouviu então uma voz que lhe dizia: esse trono pertenceu a um dos anjos caídos. Agora está reservado ao humilde Francisco. Ao voltar a si do êxtase, o irmão seguiu o santo que estava saindo da igreja. Retomaram o caminho e continuaram conversando sobre Deus. O irmão recordou-se então da visão e discretamente perguntou a Francisco o que achava de si mesmo. Respondeu o humilde servo de Cristo: reconheço que sou o maior pecador do mundo. Replicou-lhe o irmão que ele não podia fazer semelhante afirmação em consciência tranquila, nem mesmo pensar assim. Francisco continuou: se Cristo houvesse tratado o maior criminoso dos homens com a mesma misericórdia e bondade com que me tem tratado, eu tenho certeza que ele seria muito mais reconhecido a Deus do que eu. Ao ouvir palavras de tanta humildade, o irmão teve a confirmação de que sua visão era verdadeira, sabendo perfeitamente que, segundo o Santo Evangelho, o verdadeiro humilde será exaltado ao trono de glória, de que o soberbo é excluído. Em outra ocasião, enquanto orava numa igreja deserta da província de Massa, próxima a Monte Casal, soube, por inspiração divina, que naquela igreja jaziam relíquias de santos. Penalizado de vê-las assim tanto tempo abandonadas, sem a veneração que lhes era devida, ordenou aos irmãos que as levassem ao convento. Depois, chamado a outros compromissos,
deixou os irmãos, que esqueceram a ordem do Pai e perderam o mérito da obediência. Um dia, porém, desejando celebrar os sagrados mistérios, descobriram, para grande surpresa de todos, sob as toalhas do altar, ossos belíssimos e de suave perfume. Eram as relíquias transportadas para lá, não pela mão dos homens, mas pelo poder de Deus. Voltando pouco depois, o homem de Deus lhes perguntou se haviam executado suas ordens a respeito das relíquias. Os irmãos humildemente se acusaram de haverem descuidado de obedecer e obtiveram o perdão depois de se penitenciarem. E disse-lhes o santo: Bendito seja o Senhor meu Deus, que se dignou Ele mesmo fazer o que vós deveríeis ter feito. Considerai a solicitude da divina providência pela poeira que somos todos nós e reconhecei a excelência da virtude do humilde Francisco na presença de Deus. Pois não tendo os homens cumprido as ordens do santo, quis o próprio Deus condescender benignamente a seus desejos. Certo dia, Francisco chegou a Imola e se dirigiu ao bispo local para lhe pedir humildemente autorização de convocar o povo e pregar. Ao ouvir o bispo semelhante pedido, respondeu-lhe com certa dureza: Meu irmão, eu mesmo prego a meu povo, isto basta. Francisco inclinou a cabeça com toda a humildade e saiu. No entanto, não havia passado ainda 1 hora e lá estava ele de novo. O bispo ficou quase irritado e lhe perguntou o que vinha fazer de novo. Então Francisco replicou respeitosamente e sem o mínimo sinal de arrogância: Senhor, quando um pai expulsa o filho por uma porta, este deve encontrar uma outra para entrar. Vencido com tanta humildade, o bispo, entusiasmado, abraçou-o e disse-lhe: Doravante pregareis em minha diocese, tu e teus companheiros. Dou-vos permissão irrestrita, pois tua santa humildade bem a merece. Em outra ocasião, chegou Francisco a Arezzo e encontrou toda a cidade num grande tumulto provocado pelas lutas de facções políticas à beira da destruição. Encontrou hospedagem numa aldeia fora das muralhas da cidade e pôde ver os demônios que perturbavam os cidadãos e os excitavam à mútua matança. Resolvido a banir para longe aquelas sediciosas forças infernais, enviou para diante de si, como núncio ou embaixador, ao bem-aventurado irmão Silvestre, homem de columbina simplicidade, dizendo: Vai, meu filho, às portas da cidade e da parte de Deus onipotente, em virtude da santa obediência, ordena a esses demônios que saiam imediatamente. Obediente como era, cumpriu imediatamente o que lhe mandava o santo. Aproximou-se das portas da cidade cantando um hino de louvor a Deus e clamou em altos brados: Em nome do Deus onipotente e por ordem de seu servo Francisco, ide-vos embora, todos vós, espíritos infernais. Logo a cidade ficou pacificada e se tranquilizaram seus moradores, respeitando os mútuos direitos. Assim, banida para longe dali a soberba furiosa dos demônios que haviam cercado a cidade e sobrevindo à sabedoria de um pobrezinho, quer dizer, a profunda humildade de Francisco, refez-se a paz, ficando a cidade libertada. Pois com a extraordinária virtude de sua obediência, Francisco merecera alcançar sobre aqueles espíritos rebeldes e dispostos a tudo tal domínio que pôde reprimir suas diabólicas fúrias e pôr em fuga sua danosa violência. Como acabamos de ver, as excelentes virtudes dos humildes abatem o orgulho dos demônios. No entanto, para resguardar a sua humildade, permite Deus que recebam bofetadas, como atesta São Paulo de si mesmo e como Francisco experimentou. Convidado certo dia pelo cardeal Leão da Santa Cruz a permanecer com ele em Roma por algum tempo, consentiu humildemente, pois respeitava e amava muito o cardeal. Mas, ao anoitecer, Francisco, depois de haver orado, se preparava para dormir, quando surgiram demônios furiosos que caíram sobre o soldado de Cristo, bateram nele e o deixaram semi-morto. Chamando então seu companheiro, o servo de Deus lhe contou o que acabara de acontecer e concluiu: Vês, irmão, se os demônios que só possuem o poder que a providência divina lhes concede se lançaram sobre mim com tanta fúria, é porque a minha permanência na corte dos grandes é um mau exemplo.
Os irmãos que vivem em casas pobrezinhas, ao saberem que estou hospedado em casa de um cardeal, poderiam acreditar que estou mergulhado nas coisas mundanas, inebriado pelas honras e cumulado de bem-estar. Creio ser melhor que aquele que tem por vocação dar o exemplo, fuja dos palácios e more humildemente em pobres conventos no meio dos humildes, a fim de lhes dar, partilhando da sua situação, mais força para suportar a sua indigência. De manhã procuraram o cardeal e com humildes escusas se despediram dele. O homem de Deus detestava a soberba, origem de todos os males, e a desobediência, filha da soberba. Mas estava sempre disposto a acolher toda atitude humilde de penitência e arrependimento. Certa vez apresentaram-lhe para o justo castigo um irmão acusado de desobediência. Por sinais que não o enganavam, o homem de Deus percebeu que o irmão estava sinceramente arrependido e imediatamente se dispôs ao perdão, tanto amava ele a humildade. Todavia, para evitar que a facilidade do perdão fosse para os outros um incentivo para faltarem, ordenou que lhes tirassem o capuz e o lançassem às chamas. Cumpria mostrar a todos o rigor que merecem as faltas à obediência. Depois de algum tempo, mandou que retirassem do fogo o capuz, para restituí-lo ao irmão, humilde e arrependido. Retiraram então o capuz do meio do fogo. E que maravilha! O capuz não tinha o menor sinal de queimadura. Deus assim demonstrava com um só milagre a virtude do santo e a humildade do irmão penitente. A humildade de Francisco merece, pois, ser imitada. Ele conseguiu tal mérito ainda neste mundo que fez o próprio Deus condescender com seus desejos, mudou os afetos do coração humano, reprimiu com seu poder a presunção maliciosa dos demônios e, com apenas um gesto de sua vontade, apagou a voracidade das chamas. Esta virtude é, na verdade, a que, exaltando os homens, obriga o humilde a dar a todos o merecido respeito e faz, por outro lado, que todos o honrem e glorifiquem. Capítulo 7. Amor à pobreza e intervenções miraculosas. Entre outros dons e carismas que o doador de todos os bens concedeu a Francisco, houve um privilégio singular, o de crescer nas riquezas da simplicidade através do amor pela altíssima pobreza. Considerando o santo que esta virtude havia sido familiar ao Filho de Deus e vendo-a quase desterrada do mundo, quis torná-la sua esposa, amando-a com amor eterno. E por ela não só deixou pai e mãe, mas generosamente distribuiu tudo quanto possuía. Ninguém foi tão ávido de ouro quanto foi Francisco da pobreza, e ninguém pôs tanto cuidado em guardar seus tesouros como o foi ele em conservar tão preciosa pérola. Por isso, nada o ofendia tanto como ver em seus irmãos qualquer coisa que não estivesse inteiramente de acordo com a pobreza. E, na verdade, o santo, desde o início de sua vida religiosa até a morte, possuiu estas riquezas: a túnica, o cordão e as roupas de baixo. E vivia contente. Muitas vezes recordava, sem poder conter as lágrimas, a pobreza de Cristo e de sua mãe. Afirmava que esta é a rainha das virtudes, porque a vemos brilhar com pleno fulgor mais do que todas as outras, no Rei dos Reis e na rainha sua mãe. Por essa razão, certa vez, reunidos os irmãos e tendo um deles lhe perguntado qual a virtude mais apropriada do que qualquer outra para se captar a perfeita amizade de Cristo, respondeu como quem descobre um segredo íntimo do coração: Sabei, irmãos, que é a pobreza o caminho mais seguro para a salvação, como fundamento que é da humildade e raiz de toda a perfeição. E seus frutos, embora ocultos, são múltiplos e abundantíssimos. Essa virtude é aquele tesouro evangélico escondido no campo. Para comprá-lo se deve vender tudo, e por seu amor desprezar tudo o que não se pode vender. E dizia: quem pretende chegar ao cume da pobreza deve renunciar não somente à prudência segundo o mundo,
mas também as letras e as ciências, e assim despojado daquilo que ainda é uma forma de posse, proclamará o poder do Senhor e se oferecerá nu ao abraço do crucificado. Aquele que guarda sua reservazinha de amor próprio no íntimo do coração ainda não renunciou inteiramente ao mundo. Em seus sermões aos irmãos sobre a pobreza, muitas vezes citava esta passagem do Evangelho. As raposas têm as suas covas e as aves do céu os seus ninhos. Porém, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Concluía daí que os irmãos não devem construir senão casas pequenas e pobres, como os pobres fazem, nem se instalar nelas como proprietários, mas comportar-se como peregrinos e estrangeiros na casa dos outros. Ser peregrino, dizia ele, é ser recebido na casa dos outros, ter nostalgia da pátria e irradiar a paz à sua passagem. Mandava mesmo derrubar casas já construídas ou fazia sair delas os irmãos quando as considerava contrárias à pobreza evangélica, por terem os irmãos aceito a propriedade delas ou exagerado seu conforto. Para ele, a pobreza era a pedra fundamental da ordem, fundamento de todo esse edifício que permanecerá sólido enquanto ela for sólida, e se um dia ela desaparecer, ficará completamente destruído. Para se entrar na vida religiosa, ensinava ele, de acordo com uma revelação, é preciso começar praticando esta palavra do Evangelho. Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Por essa razão, só admitia a ordem aquele que houvesse renunciado à propriedade e nada absolutamente retivesse para si. Assim se conformava ao Evangelho e evitava o escândalo que provocaria o costume das bolsas particulares. Um homem de marca de Ancona lhe pediu um dia admissão na ordem. Se quiseres partilhar a vida dos pobres de Cristo, disse-lhe Francisco, distribui entre os pobres do mundo tudo o que possuis. Ao ouvir isso, retirou-se ele, distribuiu seus bens à própria família e os pobres ficaram sem nada. Era um amor bem carnal que assim o fazia agir. Voltou ele e contou tudo ao santo, que o repreendeu duramente. Segue teu caminho, irmão Mosca. Nunca deixaste tua casa ou a tua família. Repartiste teus bens com a parentela e defraudaste os pobres. Não és, pois, digno de viver com os pobres evangélicos. Começaste por espírito carnal. Para um edifício espiritual, é um fundamento que não vale nada. Voltou o homem carnal para os seus, exigiu de volta os bens que havia deixado e que não quis distribuir aos pobres, abandonando assim imediatamente seus propósitos de virtude. Em outra época, vivia a comunidade de Santa Maria de Porciúncula em tanta miséria que nada tinham para oferecer aos irmãos que chegavam de visita. O vigário de Francisco aproximou-se dele e lhe falou da penúria que sofriam e pediu-lhe permissão para reservar algo dos bens dos noviços que entravam na ordem para poderem recorrer a esses bens quando parecesse indispensável. Francisco, que tinha a proteção da divina sabedoria, replicou: Irmão caríssimo, Deus proibiu que atentássemos contra a regra por qualquer motivo que seja. Se a situação é precária, prefiro que se suprimam os adornos do altar da gloriosa Virgem ao menor atentado contra o voto de pobreza e observância do Evangelho, pois a bem-aventurada Virgem Maria ficará muito mais satisfeita se, despojando embora seu altar, seguirmos perfeitamente os conselhos do Santo Evangelho, do que se, enfeitando o seu altar, transgredirmos os conselhos que seu filho nos deixou e nós pretendemos seguir. Andando o santo certo dia com um companheiro através de Apulia, viu ao sair da cidade de Bari no caminho uma bolsa que parecia repleta de dinheiro. O companheiro insistiu com um pobrezinho de Cristo que seria conveniente recolher do chão aquela bolsa e distribuir o dinheiro aos pobres. Francisco recusou ouvir esse pedido, suspeitando que naquela bolsa se escondia, sem dúvida, alguma cilada diabólica. Por isso julgava que o companheiro lhe estava aconselhando uma coisa não meritória, ou até mesmo pecaminosa, isto é, apoderar-se do alheio a pretexto de o dar aos pobres.
Por esta recusa, afastaram-se daquele lugar e apressaram o passo, continuando a viagem começada. Mas não ficou tranquilo aquele irmão levado de uma falsa piedade, chegando mesmo ao extremo de repreender a Francisco e acusá-lo de não querer socorrer as necessidades dos pobres. Importunado com tanta insistência, consentiu o santo em voltar ao local mencionado, não para satisfazer o irmão, mas para pôr à luz o ardil do demônio. Volta até a bolsa com o irmão e um jovem que passava. Põe-se em oração e ordena a seu companheiro que pegue o dinheiro. O irmão tremia já de medo, pois começava a pressentir uma aparição do demônio, mas, forçado pelo preceito da santa obediência, pôs de lado toda dúvida e estendeu a mão para pegar o dinheiro. No mesmo instante, uma serpente descomunal saiu da bolsa e, ao desaparecer no mesmo instante, levou-a consigo, ficando bem claro o ardil do demônio. Uma vez desmascarada a dita astúcia, disse Francisco a seu companheiro: "O dinheiro, irmão caríssimo, para os servos de Deus é apenas o demônio e uma serpente venenosa." O dinheiro para os servos de Deus é apenas o demônio e uma serpente venenosa. Depois disso, ao se dirigir à cidade de Sena por motivo urgente, aconteceu ao santo um fato extraordinário. 3 senhoras pobres, perfeitamente semelhantes de estatura, idade e semblante, saíram-lhe ao encontro na grande planície que se estende entre Campiglia e Sanquirico, as quais o saudaram de um modo completamente inusitado. "Seja bem-vinda, senhora Pobreza!" E a essas palavras uma alegria inefável inundou o coração apaixonado daquele amante da pobreza, pois se houvesse nele qualquer virtude a saudar, nenhuma outra melhor existiria. Tendo elas desaparecido subitamente, os companheiros de Francisco, ao considerar nas 3 senhoras semelhança tão admirável e a surpresa de tal aparição, a forma que usaram da saudação e o repentino desaparecimento delas, julgaram com toda razão que nisso tudo se ocultava algum segredo misterioso relacionado com o santo fundador. De fato, essas 3 senhoras pobres, com traços tão semelhantes, saudação tão estranha e desaparecimento tão inesperado, podem perfeitamente simbolizar a perfeição evangélica, cuja tríplice beleza, pobreza, castidade e obediência, resplandecia igualmente no homem de Deus, que havia preferido orgulhar-se na pobreza. Tinha como um privilégio, e ora a chamava sua mãe, ora sua esposa, ora sua senhora. Na pobreza buscava Francisco superar a todos os outros, ele que aprendera da própria pobreza a se considerar inferior a todos. Se lhe acontecia encontrar alguma pessoa mais pobre que ele, ao menos na aparência, logo lhe censurava e se empenhava a ser também como ela, como se tivesse medo de ser vencido pelo outro na amorosa porfia da pobreza. Certa ocasião lhe sucedeu encontrar um pobre. Vendo-lhe a nudez, compadeceu-se profundamente dele e, voltando-se ao companheiro com voz lastimosa, lhe disse: "Que vergonha deve causar-nos, irmãos, a nudez deste mendigo. Escolhemos a pobreza como nossa riqueza mais estimada, e eis que neste homem ela resplandece muito mais do que em nós." Por amor da santa pobreza, o servo de Deus onipotente preferia alimentar-se de esmolas coletadas de porta em porta àquelas que lhes eram oferecidas espontaneamente. Sendo convidado alguma vez por grandes personagens e não podendo se eximir da honra de se assentar às mesas suntuosas, ia primeiro mendigando pelas casas mais próximas alguns pedaços de pão e, enriquecido depois com essa esmola, não rejeitava o convite. Foi o que fez certa vez ao ser convidado pelo cardeal de Ostia, extraordinariamente afeiçoado ao pobre de Cristo. Queixou-se o cardeal, julgando ser pouco honroso para ele que, devendo comer em sua casa, tivesse pedido esmola. Francisco lhe respondeu: "Senhor, grande honra vos tributei, honrando ao outro senhor mais excelente,
porque na verdade o Senhor se compraz na pobreza, e muito mais naquela que por amor de Cristo se converte em mendicância voluntária. Não quero trocar por essas vãs riquezas que vos foram concedidas aquela dignidade real que Cristo, que se fez pobre por nós, tomou para si, a fim de nos enriquecer com sua pobreza e tornar-nos, como verdadeiros pobres de espírito, herdeiros e reis do reino dos céus. Ao exortar os irmãos a pedir esmolas, Francisco costumava dizer-lhes: Ide, porque nestes últimos dias os irmãos menores foram dados ao mundo como benefício, para que os eleitos os tratem de tal modo que mereçam ser louvados pelo Supremo Juiz no dia do juízo, e ouvir estas palavras: Todas as vezes que vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. E por isso julgava ele honroso pedir esmola com o título de irmãos menores, pois o próprio Senhor o usou nos evangelhos, ao falar da recompensa reservada aos eleitos. Sempre que podia, ia pedir esmola nas principais festas do ano, lembrado das palavras do salmista: O homem comeu o pão dos fortes, pois para ele era realmente o pão dos anjos, esmolado de porta em porta pela santa pobreza, por amor de Deus, e concedido pelos benfeitores, por amor de Deus, sob a inspiração dos anjos bem-aventurados. Certo dia de Páscoa, encontrando-se em um eremitério muito afastado da povoação e não podendo sair a mendigar, foi pedir esmola aos próprios irmãos, como pobre e peregrino. De alguma forma, imitava ele aquele que outrora se dignara a aparecer aos discípulos que regressavam a Emaús, precisamente nesse dia, e também como peregrino. E tendo-a recebido com humildade, instruiu-os nas divinas letras, exortando-os a que, no deserto deste mundo, se julgassem peregrinos e estrangeiros, isto é, como verdadeiros israelitas, e a que celebrassem continuamente em pobreza de espírito a Páscoa do Senhor, ou seja, o trânsito desta vida à vida eterna. Não era o desejo do ganho que o animava a pedir esmolas, mas a força do espírito que o dominava. E por isso Deus, Pai dos pobres, sempre teve com ele um cuidado todo particular. Certa ocasião, ele adoecera gravemente no pequeno convento de Nocera, e o povo de Assis, em sua veneração pelo santo, enviou-lhe uma escolta para reconduzi-lo a Assis. Sempre seguindo o servo de Cristo, chegaram a Satriano, uma pequena aldeia pobre. Era a hora da refeição e estavam com fome. Percorreram a cidade em todas as direções, mas não havia meio algum de comprar o que quer que fosse, e voltaram de mãos vazias. Disse-lhes então o santo: Se nada encontrastes, é porque tivestes mais confiança em vossas moscas do que em Deus. Voltai às casas aonde já fostes bater e pedi esmola por amor de Deus. E não creiais que isso seja um gesto vergonhoso ou humilhante. Seria errado pensar assim, pois todas as coisas, desde o pecado, nos foram dadas a título de esmola, aos dignos e aos indignos, pela magnânima bondade do nosso grande esmoler. Os soldados deixam de lado a vergonha e vão pedir esmola espontaneamente, recebendo, por amor de Deus, muito mais do que poderiam comprar com o dinheiro que possuíam. Pois a graça de Deus agiu com tanta eficácia que os pobres habitantes, comovidos profundamente, não só se contentaram em dar o que tinham, como também se puseram generosamente a serviço deles. Foi assim que a pobreza, tesouro de Francisco, conseguiu aliviar a indigência que o ouro não pudera. No tempo que esteve doente num eremitério perto de Riete, um médico o visitava com frequência, mas como o pobrezinho de Cristo não tivesse condições de recompensá-lo dignamente por seu trabalho, o próprio Deus, em sua infinita liberalidade, para que o médico não ficasse sem a devida recompensa, remunerou, em nome do pobrezinho, os serviços dele, com um singular benefício. Havia o médico construído por esse tempo e às próprias custas uma casa inteiramente nova, e logo se abriram em suas paredes, do alto a baixo, grandes fendas que ameaçavam fazer ruir a casa, não havendo recurso humano nenhum capaz de impedir o desabamento da casa.
O médico, cheio de confiança nos méritos do santo, pediu a seus companheiros com grande fé e devoção que lhe dessem alguma coisa que houvesse sido tocada pelas mãos de Francisco. À força de repetidas instâncias, conseguiu obter uma mecha dos cabelos do santo, a qual, pela tarde, introduziu cuidadosamente em uma das fendas da parede. E ao levantar-se no dia seguinte, observou que a fenda se fechara tão perfeitamente que não pôde extrair as próprias relíquias colocadas no dia anterior, nem encontrar vestígio algum das referidas fendas. Eis como aquele que com tanto zelo se devotara aos cuidados do pobre corpo em ruína do servo de Deus, preservou da ruína a sua própria casa. Certa ocasião, querendo o homem de Deus transferir-se a um eremitério para se dedicar mais livremente à contemplação, e como estava enfermo, pediu a um pobre que o transportasse em seu burro. No calor do verão, o homem seguia a pé o servo de Deus montanha acima. Cansado do percurso muito longo e difícil, e forçado pela sede, a um certo ponto começou a gritar ao santo: "Morro de sede, se não encontrar um pouco d'água imediatamente!" E no mesmo instante Francisco apeou do burro e, prostrado de joelhos em terra, levantou as mãos ao céu, não deixando de rezar fervorosamente, até saber que o Senhor ouvira a sua oração. Concluída a oração, disse afavelmente ao homem: "Vai até aquela pedra, irmão, e ali encontrarás água fresca e abundante, que neste momento Cristo, em sua misericórdia, fez jorrar da pedra para ti." Estupenda a comiseração de Deus, que com tanta facilidade se inclina aos desejos de seus servos. O homem sedento pôde beber de uma água nascida da rocha pela virtude de um santo em oração. E foi um rochedo bem duro que lhe forneceu com que matar a sede. Não existia nenhum fio d'água anteriormente nesse local, e por mais que se procurasse, não se encontrou resquício sequer de água naquele lugar. Mais adiante, no devido lugar, contaremos como Cristo, pelos méritos de seu pobre, multiplicou víveres em pleno mar. Agora, recordemos apenas esta aventura. Com um pouco de alimento recebido como esmola, salvou durante vários dias da morte toda a tripulação que morria de fome. Não podemos deixar de ressaltar aqui que o servo de Deus onipotente, semelhante a Moisés, ao fazer jorrar água do rochedo, também se parece com Eliseu ao multiplicar os víveres. Lancem, pois, os pobres para longe de si qualquer desconfiança. Porque, se a pobreza de Francisco foi bastante rica para fornecer a seus benfeitores o que lhes faltava, alimento, bebida, moradia, quando o dinheiro, a técnica e a natureza pareciam impotentes, com tanto mais razão nos merecerá ela os bens que procedem da ordem habitual da divina providência. Se a aridez da pedra, a voz de um pobre, produziu uma abundante bebida a um infeliz que morria de sede, nenhuma criatura com toda certeza negará os próprios serviços àqueles que abandonaram tudo para escolherem o Criador de todas as coisas.